boa tarde a todos, obrigado pelo tempo de vocês aqui, escutar um pouquinho sobre a história do Agendarte. Meu nome é Felipe, eu sou um dos fundadores do Agendarte, e eu gosto de começar a nossa apresentação com essa imagem que, por mais que pareça uma imagem super normal hoje em dia, né, um médico, uma médica realizando um atendimento online, isso nem sempre foi assim, né, inclusive pouquíssimo tempo atrás que isso virou uma realidade, ao menos aqui no Brasil, né. E esse momento de virada de chave, né, de transformação na saúde, veio muito da pandemia, né? Em 2020, a gente teve esse momento que tivemos muitos problemas, óbvio, no meio da saúde, mas também muitas oportunidades surgiram. E uma das principais oportunidades foi em relação à digitalização da área da saúde, né? Então, nesse momento, a gente surfou essa onda da digitalização da saúde e começamos aí a empreitada com a Agendarte. Mas não só essa onda da digitalização da saúde que a gente percebeu, essa grande oportunidade, mas também a gente percebeu algumas ineficiências na área da saúde, né? Eu listo algumas aqui, mas quem lida com gestão de saúde sabe que muitos profissionais da saúde, não só médicos, têm muito tempo gasto com administração e burocracia de clínicas, de hospitais, de laboratórios, etc. Dificuldade com documentação clínica e também muito pouca gestão aí, principalmente falando de um consultório ou de uma clínica, com pouca gestão de dados e informação. Então, basicamente, naquele momento a gente identificou que muitos médicos, principalmente, tinham problemas, tinham ineficiência na gestão dos seus negócios, né? E aí surgiu o Agendarte com todo esse contexto de oportunidade da digitalização da saúde e problemáticas no meio do setor, com um RP que realmente fosse completo para esse nosso público, né? Eu listo aqui algumas das nossas funcionalidades que a gente tem no nosso sistema, né? Então, desde a parte de agendamento inteligente com algoritmos para evitar absenteísmo de pacientes, a parte de prontuário eletrônico com IA, então que faz toda a transcrição ali do que foi dito na consulta e já resume num prontuário realmente completo. Parte de resumo clínico, então todo o histórico, exames, prontuários, tudo que tem de registro de um paciente a gente consegue integrar e através de inteligência artificial também resumir para o médico ter acesso a essas informações. Parte de gestão financeira, tudo integrado dentro da mesma plataforma. Passo ainda por outras aqui, né? Geração de documentos por inteligência artificial, laudo, atestado, prescrição e muitos outros. Com poucos cliques você gera documentos e assina digitalmente. Teleatendimento, gestão de marketing, CRM integrado, ou seja, disparo de WhatsApp, e-mail, SMS. Então, tudo isso dentro da mesma plataforma. E aqui eu passei só por 8 funcionalidades, mas nossa plataforma, na verdade, tem 78. Então, tem outras 70 funcionalidades dentro da mesma estrutura. Tá? E aí, como é que a gente está hoje estruturado, né? Como a gente nasceu lá em 2020, no meio da pandemia, então já são 5 anos aí que a gente está nessa empreitada. Hoje são mais de 6 mil clientes, entre profissionais autônomos, né, médicos que têm um consultório, até grandes players, hospitais, operadoras de saúde, etc. Já passaram por nós 500 mil pacientes em mais de 2 milhões de atendimentos realizados através da nossa plataforma. E a gente segue num crescimento constante, praticamente dobrando a cada ano, tá? Eu passo aqui por alguns dos nossos clientes e cases, né? Nem todos são clientes aqui, mas alguns que a gente já trabalhou junto de certa forma. Então, a Mil, né? O HC, a Odontoprev Clinic, é uma outra operadora de saúde aqui do Rio, a BP lá de São Paulo, enfim, é uma série de clientes, não só dos pequenos, mas também no B2B a gente vem atuando, tá? E eu trago por último aqui um último slide para exemplificar um pouquinho o nosso momento, né? O Agendarte hoje faz parte de um grupo que se chama InHealth, né, da mesma sociedade, mesma equipe, mas o que a gente teve como estratégia? A gente acabou separando algumas das nossas funcionalidades em subprodutos para que a gente pudesse comercializar de forma separada também. Então a gente aproveita a sinergia do nosso negócio para conseguir alcançar diferentes públicos, tá? Eu tenho meus últimos 30 segundinhos para fazer um fechamento aqui. A gente não está com rodada aberta de investimento, né? A gente está num momento realmente de alavancagem, mas estamos aqui super abertos para parcerias, para trazer know-how de outras pessoas, também trocas, enfim. Estamos super abertos aí para qualquer tipo de conversa e oportunidade. Obrigado, pessoal.
Fantástico. Bom, queria te dar os parabéns, excepcional o território que você escolheu aí para contribuir. Eu tenho uma trajetória de mais de 30 anos nessa área médica, área de saúde, e vejo um espaço gigantesco para o médico ser mais produtivo. O médico sendo mais produtivo, você consegue ter um pouco mais de diminuir preço, você tem dispara um monte de consequências muito boas para a sociedade, né? Com todos esses desafios que a gente vê de custo. Mas você falou que tem 78 funcionalidades na plataforma. Queria que você destacasse duas que você tem visto aí como mais importante nessa história. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, o profissional da saúde, quando ele busca um ERP como o nosso, a principal funcionalidade é a parte de agendamento, né? Por mais que pareça básico, eu acho que, né, e acho que comum, digamos assim, é o principal ponto que ele busca. E acho que o segundo é a parte de registro de documentação clínica, de prontuário e até a parte de geração de documentos. Então, esses dois eu acho que são de longe, disparado, assim, os mais utilizados e os mais buscados, né? E aí a gente busca sempre trazer diferenciais dentro dessas duas funcionalidades frente aos concorrentes, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de agendamento, como é que a gente pode fazer a experiência do usuário ser muito mais simples do que, né, ele utilizar, por exemplo, o Google Agenda? Na parte de prontuário, o que a gente pode trazer? Vamos trazer inteligência artificial para fazer a transcrição, ele não precisar mais escrever mais nada. Então ele já está dentro de uma plataforma com uma série de funcionalidades, utilizando o que há de melhor, né? Não precisa contratar separadamente todas as ferramentas. Mas, pelo que eu entendi, então, essas duas funcionalidades são as que mais atraem, e uma vez esse profissional estando com você, você apresenta e, obviamente, vai ter tempo para analisar e aderir isso. Mas, enfim, estratégia excelente, parabéns. Obrigado. Alguém que queira fazer alguma pergunta? Bom, parabéns pela apresentação. Na verdade, eu queria entender um pouco melhor o seu modelo de remuneração hoje. Como você disse, tem 78 funcionalidades, mas assim, quando ele entra para o sistema, ele tem acesso automático a todas essas funcionalidades, ou são pacotes? Como é que vocês fazem isso hoje? Boa. Então, a gente atua como um SaaS, né? Então, a gente tem um modelo de negócio, um pagamento recorrente, né? Então, eles pagam mensalidades para a utilização da ferramenta. E sim, existem variações de preço de acordo com as funcionalidades que são contratadas. Obviamente que não são muitas variedades, a gente consegue colocar em módulos, né? Então, eu não tenho 78 planos, né? Eu tenho 3, 4 planos e ele monta de acordo com o que ele precisa. Né? Então, a gente acaba indo por esse caminho, que é um caminho bem legal, né? Acaba tendo faturamento recorrente, que dá uma estabilidade muito grande para a empresa. Trabalhar com tecnologia, no final das contas, a gente tem margens muito boas, né, para serem trabalhadas. Obviamente que dentro dos custos fixos fica mais elevada, porque tem que ter desenvolvedor, equipe, tudo envolvida, mas esse caminho que a gente acabou seguindo vai bem, assim. E seria por clínica, não por vidas? Não, é por clínica, por profissional, na verdade. Então, se eu tenho uma clínica que tem 50... Por acesso, exato. Claro. E uma vez, hoje o contato com esses dados são exclusivamente do contratante. O paciente não tem acesso a esses dados. Não. E vocês têm alguma maneira, por exemplo, no caso do prontuário eletrônico ou para a jornada do paciente, isso se comunica de alguma maneira com laboratórios, resultados de exames, tudo tem que subir, o médico tem que subir para o sistema? Sim, atualmente não tem nenhuma conexão como um Open Health, assim, não tem essa integração. Óbvio que é uma vontade que a gente tem, mas acho que é um projeto um pouquinho maior do momento que a gente está atualmente. E uma pergunta capciosa, não é a gente está aqui para ajudar, não é para dificultar, mas pensando em LGPD, por exemplo, uma vez que os dados são de propriedade do paciente, como é que as clínicas têm lidado com isso? Uma vez que o acesso é exclusivo do médico ou do contratante, e são dados de um paciente que não tem acesso a isso depois. Exato. Bom, primeiro, antes de mais nada, né, acho que a questão de segurança de dados para a gente é primordial, assim, né? Então, todos aqueles básicos, né, dados encriptografados, servidores, né, a gente trabalha atualmente com Google, servidores
com altíssima segurança, equipe, tudo de acordo com o LGPD, acho que isso é muito importante. O dado do acesso, o fato do paciente acessar seus dados, aí fica numa interface diretamente com o médico, né? Não necessariamente com o agendante. A gente, na verdade, é um operador de dados, mas o dono do dado em si é o médico que está operando e o paciente. Foi uma dúvida mais para entender mesmo, assim, se alguma coisa recai sobre vocês, mas é jeito. Boa. Show. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Estou bem. Você like mais? Menos de uma. Yes. What did you say about to make you guys do? This on a dead recipe. This is together. This is about that and ready to. There's some other news still out there. Should we this is. It's right. It's worth. I can expect it. But see, I feel like that big is it. Because what else, right? It's so. It's good. It's like I feel like every single. It's yeah, that's tough, but it gets me off, and I do commit a but I think she was strong. But thanks. Yeah, but I just knew that was as strong thing I learned. I was living where you said that little so you can shoot. Your spouse, the club. It's the type of cheer you should go. Lots of watch. Yeah. There's Sandy. The States. The 550 jobs. That's famous, guys. So this actually there's a ways out. This is thinking. So it's how sad that he did something that I continue stuff that then makes me think, oh, it's very tolerant to the decision song. So I said, which was because the way slowly and it is on after me this was we got this battery so I still love it. Só esperar ela. Well, já makes me up until if I was up we to look so that's good else. And all this happened. Getting so yeah. But that this person said there is some things about the it's the big batteries. That's really good. It is. As things are the office to be at I went into quickly. From this. We close when German all what about I mean it's center. Well, It's probably just so much good fight scrapping. They're going on. And it's this right it is on this. they sit up Oh, yes, yes. this back is It's need lucky is fighting. Escuta, né? Eu sei. Então tá. Bom, boa tarde, obrigado pelo tempo de vocês. Meu nome é Felipe, sou um dos sócios proprietários da WeConnecta. A WeConnecta nasceu de uma oncologista, uma médica oncologista, mastologista, que cansada de chegar com as pessoas na mão dela para fazer cirurgia de câncer de mama no estágio avançado da doença, ela procurou buscar tecnologia para tentar mudar o cenário para diagnóstico precoce. Só para entender um pouquinho o cenário que a gente está em 2050, a expectativa é que metade da população tenha câncer por 3 motivos: envelhecimento populacional, maus hábitos e o risco genético hereditário. Esse mercado de câncer, ele só cresce cada vez mais, né? E está crescendo por conta disso. A nossa tecnologia é validada, nós identificamos que para cada 1.000 pessoas que a gente certifica, a gente consegue evitar 180 mil em custo futuro, sem falar nas vidas salvas. Hoje, a nossa solução, ela chega na mão da pessoa através do WhatsApp, né, de forma simples. É uma tecnologia para mapeamento populacional oncológico, para identificação de risco genético, para mutação da RCA, para o desenvolvimento do câncer de mama, principalmente, assim que nasceu. Então, as pessoas, numa jornada de 5 minutos, elas conseguem falar seus hábitos, seu comportamento de saúde, sem imagens, e o sistema de saúde, que é quem contrata a solução, ele recebe em tempo real um dashboard com os dados e principalmente a classificação de risco das pessoas com a indicação de quem precisa fazer uma testagem genética para a prevenção. Esse processo ele foi validado junto com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hospital das Clínicas de Goiás e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre. E a gente antecipa aí
um tempo de 3 meses no setor privado e 3 anos no SUS para 5 minutos de forma digital no WhatsApp. É isso que a tecnologia está se propondo a fazer. Temos alguns cases, como por exemplo no MP do Rio Grande do Sul, onde em 2 meses impactamos 3 mil vidas de professoras, com 37,5% de economia em custo futuro, com 2 diagnósticos precoces em projeto piloto. Agora eles nos contrataram para um projeto de longo prazo. Em Goiás também foi feita a avaliação científica, agora está usando a tecnologia em 2 meses no ambulatório. 29% das mulheres com risco genético elevado. Claro que lá são pessoas já sintomáticas que procuram o ambulatório porque estão com algum problema, com alguma suspeita, né? Não são pessoas que teoricamente não têm o câncer. A nossa proposta de valor e posicionamento é a predição do risco antes da pessoa ter um sintoma, né? Então a gente se propõe a isso, a mapear pessoas que são teoricamente saudáveis para identificar esse risco. E o objetivo é encontrar o meio da pirâmide, que são as pessoas com alto risco, que depois 10% das de alto risco vão desenvolver câncer no estágio avançado. E a gente quer tratar elas para evitar e trazer para o estagiamento precoce da doença. O nosso modelo de negócio hoje é um modelo baseado em FII de sucesso. A gente cobra uma taxa de setup para customizar essa plataforma de acordo com o sistema de saúde que está comprando. E um FII de sucesso que é descontado na franquia mínima. Assim a gente consegue ter visibilidade e a plataforma entrega um novo canal de comunicação através do WhatsApp oficial para mapeamento de risco e integração com as empresas. Aqui são alguns clientes que nós temos. Nós somos uma empresa aí de 2 anos, numa jornada, 2 anos que a gente vem validando a tecnologia com alguns clientes. E a gente, recentemente em 2025, a gente teve o apoio da FINAMP para continuar o desenvolvimento do projeto e também a aprovação do registro do MPI, que nos permitiu aí agora ter um diferencial competitivo e ser único no Brasil em relação ao que a gente está se propondo a fazer. O time é formado por oncologistas e geneticistas e um time de tecnologia que está implementando essa solução. Então, o potencial é escala com baixo custo, é isso que a gente traz, né? O público principal são autarquias, autogestão, estados e municípios, são volume populacional, mapeamento e rastreamento populacional que a gente se propõe. A gente está com um round aberto, a Bolsa Nova já fez um investimento num valor de 10 milhões e a gente está buscando aí 500 mil para fechar essa rodada. É isso, pessoal. Felipe, né? Bom, parabéns pela apresentação. Eu tenho algumas perguntas, mas sim, não vou te apertar muito, mas é porque é um assunto que me interessa bastante. Quando você estima essa economia de 180 mil, é baseado em que exatamente? Como é que vocês mensuraram essa economia? Porque, assim, pelo que eu entendi, basicamente, de início, seus dados são hábitos, o genético é um plus, né? Se o paciente quiser fazer ou não, se o profissional de saúde solicitar ou não. E também, já aproveito e fazer essa pergunta, uma vez que ele solicite, você consegue cruzar esses dados? Vocês têm, de alguma maneira, de fazer uma análise conjunta dos dados de hábitos e o que quer que seja, e mais colocando o peso, o filtro da genética junto, ou aí seria uma análise separada? Essa é a segunda pergunta. O peso da genética, ele é junto e separado. Primeiro, ele é junto porque ele é um dos fatores que impactam na predição do alto risco para o câncer de mama. Mas também a gente faz, junto com essas 3 entidades, nós temos acesso à base de dados histórica deles, de pessoas que fizeram teste genético para a mutação BRCA, tiveram e não tiveram a confirmação da mutação. Então, toda vez que, principalmente a mulher, ela responde digitalmente esse questionário, a gente compara esse dado com a base de dados para poder apontar uma inferência de uma indicação para testagem genética com uma curiosidade aceitável pelos médicos. Tanto que as 3 entidades validaram a ferramenta, eles validaram a ferramenta válida que permite a indicação para testagem sem passar para o geneticista no estágio anterior, que é um gargalo do processo. Tá, e ele entra depois. Entendi. Então, respondendo, a gente cruza com dados dessas bases de dados desses hospitais, desses parceiros. Você tem hábitos, seria legal você ver se você tem uma mutação e você trabalha só com a mutação genética, você não tem dados de metabolômica e nem expressão, é só genético mesmo. E aí, uma vez que você fala de 3 anos de SUS, de economia de tempo, você está falando em relação ao good standing, seria uma mamografia? Não, a gente está falando em relação ao tempo de espera para o geneticista na fila para o teste genético daquela pessoa que tem que fazer um mapa genético para pedir
o teste genético BRCA. Esse é o tempo hoje nas clínicas de Porto Alegre, de São Paulo e de Goiás. Tá, mas falando também de uma mulher que a cada 3 anos ela passa por uma mamografia. Mas ela vai pegar a mutação genética do BRCA, né, a mamografia. Isso, não vai pegar para disposição, mas se ela estiver desenvolvendo um câncer, vai Já pegar. consegue estar no estágio inicial, exatamente. Porque de qualquer maneira, mesmo que você já detecte uma mutação do BRCA aliado a esses todos os dados de comportamento, o que você vai ter é um prognóstico e um desfecho de você precisa ser acompanhada com maior constância do que os 5 anos de uma mamografia. Um desfecho personalizado com a droga correta para tratar aquela mutação. Você tem como tratar a mutação genética. Então, é o que estão fazendo já. Por exemplo, cirurgia bilateral já faz, e outros medicamentos que são drogas específicas para a mutação. Tá. Para não se manifestar, né? Desculpa, tomei. Não, imagina. Pode continuar, seus experiências. Mas assim, não tenho perguntas, mas eu tenho um incentivo para você, porque o tema, obviamente, impactante, o que você traz de solução para a sociedade, o que traz de benefício para a sociedade é uma coisa incrível. E você está trazendo exemplos de grandes centros, os maiores centros do Brasil. Você imagina o impacto disso no Norte, no Nordeste, e como que a tua empresa vai impactar positivamente para a sociedade. Então, se eu estimular quem estiver olhando a gente aqui e buscar contribuir aí, é incrível, sensacional o que você faz. Tá? A gente está muito feliz. Parabéns. Faz 2 semanas que foi aprovado na PEC, né, que o SUS agora ele tem que também pagar o teste genético para aquela pessoa que tem o diagnóstico. A nossa ferramenta permite uma triagem em larga escala para saber quem que tem que testar, que esse é o problema, né? Não adianta ter exame, vou aplicar o exame para quem? Não, então a ferramenta não é antes. E a gente está muito feliz também que todas as prefeituras dos estados que estão aqui, que a gente conversou, todos se interessaram pela tecnologia. Então isso mostra uma maturidade, uma preocupação com o rastreamento em larga escala também, né? Sim. Mas vai atrás deles. Eu falar que é interessado é uma coisa, e depois pegar o bicho pelo rabo não é fácil não. Vai atrás deles sim. E, só desejo aí muito sucesso para vocês. Quer concluir com alguma coisa? E é muito legal o tema. A gente a gente trabalha com algumas coisas relacionadas que o câncer de mama ele tem um engajamento muito grande, que a sua ferramenta basicamente depende desse engajamento, né? Uma vez que a pessoa precisa ativamente. E de todos os rastreios que a gente faz, sempre a gente vê que o de mama, a própria mulher tem uma preocupação muito grande. Então acho que tem tudo para a coisa andar mesmo e como você falou agora, os guidelines vão mudar e a coisa vai andar bastante. Parabéns aí pela... Obrigado, gente. Vamos lá. Nossa. Sabe? Assim, você entendeu? We stand the fine. That's in the bottle. It's not serious. Spare death. On the fifth grade, I thought the two looked at getting got this. Each out so with coming to them at such a very chance was scared from me. They're like, thank you, or this mentioned like and good guy. Olá, vocês me ouvem? Eu também me ouço, isso é muito esquisito. Beleza, obrigado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou fundador e CEO de 2 pessoas, CEO do MyMe. Eu gosto de começar a nossa história contando um pouco de quem somos nós. Eu não sou o founder de Primeira Viagem, essa é pelo menos minha terceira startup. A minha segunda chamava Q2 Data Analytics, eu era chefe de crescimento, eu fiz a startup crescer 3 vezes por ano em média durante 4 anos. A gente vendeu a empresa quando a gente tinha 150 funcionários, faturava 17 para 18 milhões de reais por ano e fomos comprados pela BRQ, que é uma das maiores empresas de TI do Brasil. O Gabriel, que é meu sócio, que é o CTO, que é o nosso cara de tecnologia, apesar de eu também ser bastante técnico, ele é um cara que, eu brinco que ele nasceu de dentro do computador e ele foi executivo técnico dentro do Yahoo, lá no Vale do Silício, durante quase 15 anos, e aí ele saiu voluntariamente em 2022, a gente se conheceu e começou o MyMe. Bom, a gente tem uma pequena missão de ser a porta de entrada do sistema de saúde, e a gente pensa em fazer isso através de dados. Como assim?
a gente sabe que está todo mundo buscando uma forma de integralizar todos os dados de saúde. Isso é uma busca constante, que a gente está vendo o governo falar sobre isso, o Trump falou sobre isso recentemente, tem uma iniciativa dentro do InnovaHC, via o Hospital das Clínicas em São Paulo, e tem um monte de gente falando também sobre hiperpersonalização de dados de saúde, e a grande questão é que hoje em dia ninguém tem uma estrutura de dados pessoal de saúde, né? Então os nossos dados ficam perdidos por aí. E hoje a gente nem consegue fazer isso porque esses dados eles são cilados por definição. Então tem alguns dados que estão no laboratório, e o laboratório só tem os exames, e os hospitais só tem as consultas ali de dentro, as clínicas só tem aquelas consultas e por aí vai. E aí, o que a gente quer ser é o Personal Health Data Hub, né? A gente quer ser a estrutura de dados pessoais. Então, a forma como eu apresento uma normalmente nós somos uma estrutura de gestão e armazenamento de dados pessoais de saúde, onde o paciente pode colocar todos os dados ali, de forma que toda a história de saúde dele fique numa timeline coesa, coerente e com dados de qualidade, ou seja, dados que não são da memória do paciente, mas são dados que vêm, muitas vezes, nesse momento, colocados pelo paciente, mas são dados do exame, são dados do próprio remédio, às vezes fatos de remédio, prescrições e tudo mais. E o que acontece hoje, a forma como o mercado não consegue entregar isso é muito pela lógica do mercado. O mercado ataca só os provedores de saúde e ninguém olha para o paciente. O paciente meio que tem acesso de algumas formas a alguns dados de saúde dele próprio. Mas aí o que acontece é o que eu falei há 2 slides atrás, isso gera silos de dados. Quando gera silos de dados, isso gera uma incapacidade do sistema de integrar todos esses dados. E mesmo que a gente consiga chegar na interoperabilidade, eu estou falando de muitas partes móveis, eu estou falando de N hospitais conversando com N hospitais, com N clínicas. Cara, todo mundo vai ter que desenvolver para esse negócio, a gente tem uma complexidade exponencial, né? Na computação a gente diria que é um N elevado a N, né? Para conectar todo mundo, o que é muito difícil. E o que a gente está fazendo é invertendo. Não vamos olhar para o provedor, vamos olhar para o paciente. Vamos entregar esse dado, vamos entregar essa estrutura para o paciente, para que o paciente tenha essa estrutura de dados, e toda vez que o paciente tem um contato com qualquer ponto da estrutura de saúde, ele consegue entregar toda uma linha coesa de qualquer história de saúde dele. Então, exames que ele já fez, remédios que ele já tomou, investigações que ele já fez, às vezes de câncer, coisas que vale, ficam estruturadas, informações, à medida que a ferramenta for se estruturando, informações cada vez de maior qualidade. E aí, para a gente ir para o mercado, que eu acho que é o nosso maior desafio, a gente decidiu, a gente fatiou mesmo com uma ideia bem clássica de startup, qual que é o nosso MVP, qual que é o nosso primeiro público. Porque eu não consigo olhar, tecnicamente eu tenho 220 milhões de potenciais clientes no Brasil, e eu não consigo olhar para todo mundo ao mesmo tempo. Então a gente recortou, e a gente estava olhando inicialmente para doentes crônicos e mães, agora a partir dessa semana a gente decidiu focar em mães especificamente, porque é um público que ele tem incentivo para guardar esses dados, então para ela sentar e colocar voluntariamente esses dados dentro da plataforma, e ela tem um bate-volta, né? Ela tem uma interação com o pediatra de uma forma muito constante. E aí a gente está olhando aqui para são os nossos early adopters, e aí a segunda fase, que a gente espera que seja no ano que vem, com algum volume de investimento, a gente quer pular esse abismo aqui, que é a gente entregar ferramentas que fazem não só pessoas que têm incentivo, mas que não têm incentivo de fazer isso, adotarem, que é integrar com o maior número de pessoas possível. Bom, só passar rapidamente pelo último slide, que é, a gente tem um modelo que a gente é gratuito para o paciente, a gente é gratuito para o médico usar, acessar esses dados do paciente, e o nosso jogo nesse momento não é monetização, é crescer o maior número de pessoas possível dentro da plataforma, para lá na frente a gente começar a desbloquear uma série de possibilidades de monetização. E eu estou falando de um mercado de trilhões de dólares, que é o mercado de serviço em saúde. Então a gente entende que se a gente pegar um pouquinho desse mercado só, com essa ideia, a gente vai valer a pena. Pessoal, obrigado. Desculpa passar um pouquinho dos 5 minutos. Excepcional. Eu tenho uma crença que converge muito com o teu pensamento. Eu acho que a única pessoa que consegue gerenciar de fato a sua saúde somos nós mesmos, né? E no caso das mães, são as próprias mães. Talvez seja a única exceção. Não, tem uma outra exceção também, que são os filhos dos idosos. Mas o conceito acho que está bem conectado, acho que é o caminho de você ter êxito e ter
agregado num lugar só, todas essas informações que estão distribuídas aí nesses silos, e a gente só tem que buscar aí desejar muita sorte aí para que você tenha um excelente desenvolvimento aí nessa máquina, porque tem uma ladeira muito grande para subir, mas tem um prêmio maior do que esse esforço todo para conquistar, porque isso muda o jogo, isso muda o jogo plenamente, tá? Mais uma vez, parabéns. Parabéns, Lucas. Cara, você matou o negócio a olhar para o paciente. O paciente, de fato, é o dono, não só o interessado, mas ele é o dono de toda essa informação. Se você fosse buscar nas operadoras, nos laboratórios, você não ia ter só uma dificuldade de integração, você ia ter uma dificuldade de interesse em integrar, porque cada um olha para o seu lado e o paciente é dele, o dado é dele, então uma vez que você dê essa ferramenta para ele, ele vai ter todo o interesse e ele é dono desse dado. Isso eu acho que o próximo gargalo da IA, se tiver energia suficiente para isso, é o Data as a Product, cara. Dados, a maioria das pessoas que tem IA não tem o dado, a maioria das pessoas que tem o dado não tem o IA. E essa sua estratégia de disponibilizar a ferramenta gratuita é uma sacada tremenda, porque você imagina que você já está estruturando a LGPD para ter um acesso a esses dados. Você vai ter um banco de dados que dali a pouco para uma farmacêutica, algo que o Ministério da Saúde gastou durante a pandemia aí quantos para integrar dados de saúde com dados socioeconômicos. Você teria isso pronto na ponta, que é o maior interessado. Acho muito legal. Gostaria de saber mais aí o andamento da coisa depois. Achei muito interessante, parabéns e espero que dê certo. Eu sou um grande entusiasta dessa. A gente estava aqui meia hora atrás falando de como a gente tem rastreabilidade de dados no sistema público de saúde. Isso dificulta muito quem desenvolve tecnologia pensando no sistema público de saúde. A gente tem desenvolvimento de diagnóstico, não saber o desfecho, porque simplesmente esse dado se perde no meio do caminho. Espero que o SUS olhe com carinho depois para essa ferramenta também. Parabéns. Beleza, obrigado, pessoal. E, assim, ainda tem mais um minuto e queria fazer um comentário uma sugestão mesmo, né? O cara encontra um secretário de saúde diferente aí, numa cidade qualquer, um cara que pense, queira e que, sabe, queira extrapolar mesmo, fazer acontecer, e porque eu acho que pode contribuir bastante, né? Hoje a gente está tem uma parceria com a Nova HC e a gente está em conversa com a Caixa para a gente entrar no programa TEIA deles, que eles têm uma série de prefeituras já conectadas com eles, que se eles já estão com a TEIA, eles têm uma predisposição a querer integrar mais tecnologia, né? Então a gente está olhando para isso com carinho, sim. Acho que para o ano que vem, a gente lançou a ferramenta, eu e o Gabriel, a gente começou a trabalhar nisso em março desse ano. Então a gente está bem no início da nossa jornada ainda. Vai ter muita coisa legal para aparecer. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Lídia, eu sou CEO da Quimera Biotecnologia, que é uma Deep Tech que desenvolve testes diagnósticos e proteínas recombinantes. Hoje, o nosso foco é principalmente em doenças raras que estão atreladas às biofarmacêuticas brasileiras. Por quê? Porque hoje as biofarmacêuticas elas têm um grande problema.
elas têm os pacientes com doenças raras, doenças graves, né? Mas elas não conseguem ter os dados epidemiológicos que favorecem com que esses pacientes tenham acesso a essas medicações. E isso faz um grande problema. Por quê? Porque isso trava um mercado de mais de 12,8 bilhões para as próprias biofarmacêuticas, que não conseguem, por falta de evidência diagnóstica e de custo-efetividade, incorporar suas medicações dentro do SUS, e o paciente também não consegue acesso, acabando ficando com sequelas irreversíveis em doenças tão graves como doenças neuroimunológicas, e muitas vezes também o SUS ele sofre com judicialização, sofre com incapacidade do paciente produtiva e também com o aumento cada vez mais da utilização do INSS por causa desses pacientes que ficam fora do mercado. E diante dessa demanda, nós desenvolvemos a plataforma diagnóstica prioritária. É uma plataforma em qual nós conseguimos desenvolver, durante muitos anos de estudo, proteínas recombinantes que conseguem diagnosticar com alta especificidade, sensibilidade e sendo escaláveis, diferente das tecnologias que tem hoje no mercado. Então, elas conseguem diagnosticar o paciente com rapidez, com agilidade, com menor custo e ser incorporadas juntamente com as medicações, sendo um diagnóstico complementar, como já é utilizado amplamente fora do Brasil. Então, com as modificações da Conitec, é muito interessante que seja incorporada também essa parceria e esse controle clínico real, que é muito importante para que a própria biofarmacêutica e o SUS tenham os dados, e a questão dela ser escalável, que torna o produto muito mais barato e acessível, sem contar a nossa tecnologia, que ela supera outras tecnologias também. Por que ela supera? Nós, durante anos de otimização, nós conseguimos desenvolver um antígeno que usa 10 vezes menos do que o convencional, porque o comercial, em média, ele usa 100 nanogramas. Nós conseguimos a mesma sensibilidade e especificidade usando 10 nanogramas, o que torna ele amplamente escalável, com a produção otimizada, e conseguimos, com isso, reduzir o custo de produção por causa da nossa plataforma. Então, é um custo 65% menor de custo em relação ao que tem no mercado hoje. E onde nós estamos? Nós estamos na validação clínica multicêntrica, protocolo de submissão do Comitê de Ética. A triagem dos pacientes está sendo conduzida por neurologistas PhD em 2 centros de referência em Minas Gerais, que nós estamos de lá. A coleta das amostras em múltiplos estados, tanto em São Paulo quanto também em Minas Gerais. A validação também que vai ocorrer head to head, justamente com hoje a plataforma que é mais utilizada, que é o padrão ouro, que é o CBA, baseado em células que infelizmente não é escalável. A escala também está sendo financiada pela FAPEMIG, a qual nós ganhamos um recurso de 750 mil para avós de TLR. Estamos em parceria com a Embrapa e Farmavax, ou FMG, também para escalonamento e rastreabilidade também, documentação regulatória. Nós também estamos trabalhando nessa parte. E nós, profissionalmente, nós somos acelerados pela Biomenos Brasil, que é a maior referência em Deep Techs. Nosso modelo é justamente B2B, para atender essa demanda das biofarmacêuticas, com a infraestrutura e a evidência epidemiológica para submissões, que é o que mais precisa no nosso país. O diagnóstico passará a ser uma evidência, ser uma plataforma regulatória. E para otimizar isso e ser escalável, mais ainda acessível, nós utilizamos inteligência artificial como arquitetura inteligente, ao qual nós conseguimos transferir para outros tipos de doenças. Nós conseguimos fazer com que os mapeamentos das regiões elas sejam muito mais eficazes, fazendo uma plataforma escalável e defensável. Então, nós utilizamos ela para aumentar o pipeline e entender quais que são as necessidades das biofarmacêuticas dentro das medicações que elas tentam incorporar dentro do Sistema Único de Saúde. O nosso impacto para a biofarma é o mercado, para o paciente tem função, porque é um paciente, quando ele não tem um diagnóstico rápido, ele perde função, ele pode muitas vezes ir a óbito em alguns tratamentos que não ocorrem. E o sistema público é a soberania e a inovação. Por quê? Porque, como todos nós estamos discutindo aqui, o país está cada vez mais evoluindo seu complexo econômico e industrial. Então, nada mais digno do que fortalecer o P&D do brasileiro com uma tecnologia 100% nossa. O nosso TAM é calculado baseado em os nossos pesquisadores, eles têm acesso a grandes centros de doenças neurológicas autoimunes, doenças raras, e nós conseguimos calcular. Por quê? Esses 120 mil pacientes são de doenças desmielinizantes, porque o diagnóstico não é feito somente para pacientes com doenças específicas, mas também como um diagnóstico de exclusão para outras doenças do mesmo espectro. Então, a gente consegue atacar um TAM de 48 milhões. Dentro da rede do SUS, esses pacientes eles vão
já vão entrar lá com alguma indicação, né? Então vai ser 60 mil pacientes e dos 12 milhões por ano, que são os pacientes normalmente que são os mais indicados para estar usando o diagnóstico. A nossa concorrência, basicamente, são centros clínicos de pesquisa, universidades ou então terceirizados de laboratórios nacionais que não produzem. Nosso modelo de negócios é basicamente voltado para as empresas que têm pipeline, como essas empresas que são o nosso foco. As nossas tecnologias são tanto companion diagnóstico, que eu falei para vocês, quanto a própria proteína recombinante, né, que também nós podemos fornecer. As nossas projeções são as parcerias, né, também entrar no mercado da América Latina, que também tem necessidade, e multirregional, porque muitas doenças neuroimunológicas elas são amplamente endêmicas na Ásia. Então, nosso foco é entrar na Ásia. Esses são os nossos parceiros institucionais hoje, né? FAPEMIG, Biomino, Sebrae, né? Os nossos parceiros AVA. E esses são alguns prêmios que nós ganhamos esse ano, né? Então, nós somos acelerados, ganhamos 750 mil, né? Participamos de alguns prêmios do Sebrae, ganhamos Mulher de Negócios também, e prêmio do NPI como melhor modelo de negócios. E o que nós buscamos nesse momento, né? 5 milhões por 18 meses de operação, foco em validação clínica, automação produtiva e regulação, preparação para a fase de incorporação em parcerias com biofarmacêuticas, e o que oferecemos é até 10% da participação, royalties opcional de 3 a 5, PI preservada, governança leve, técnica, e avaliação projetada para entrada, né, no mercado. Nós temos uma equipe robusta de profissionais com mais de 20 anos de experiência e amplamente conhecidos de grandes universidades por país e no mundo, e que fazem parte e fazem essa tecnologia acontecer. São os meus contatos, caso vocês queiram conversar. Quimera Tecnologia, da descoberta diagnóstico, revelando os insights raros. Parabéns, Lila, parabéns. Eu sou um grande entusiasta de diagnóstico nacional, de ferramentas produzidas no Brasil. Acho que temos muito a ganhar. A gente tem temos tentado apoiar esse tipo de iniciativa, parabéns. Uma pergunta mais que ficou uma dúvida para mim. O teu modelo de negócio, a tua ideia é fornecer matéria-prima para que essas grandes empresas, elas fabriquem o teste, ou vocês terem o BPF, vocês fornecendo o teste para as farmacêuticas, talvez, oferecerem junto com o fármaco? Segunda opção, justamente isso, a gente ter, né, a nossa produção e conseguir fornecer para as farmacêuticas em uma parceria, né, dentro de modelos de negócio que a gente pode discutir. Para que elas cheguem no paciente, tem aqui o teste, tem aqui a droga e vamos fazer. Pela capilaridade delas, então é muito mais fácil do que a gente de repente tentar um outro caminho, então seria o caminho mais viável. Tá. E essas drogas já foram testadas, essa fase já passou. Você já tem os fármacos estruturados, você precisa achar o paciente. Então, todos esses fármacos, eles foram submetidos à Conectec e todos eles foram negados pelo mesmo motivo, falta de evidência diagnóstica. Todos eles estão aprovados pela Anvisa, podem ser comprados, mas custam mais de 180 mil reais, então assim, o paciente não consegue só via SUS, mas todos eles estão amplamente para o paciente adquirir, só que 100% via SUS. E uma boa novidade que aconteceu também foi que esse ano, o SUS aprovou a incorporação de um teste diagnóstico para essa doença específica que a gente está trabalhando. Só que o SUS ainda não conseguiu colocar porque a plataforma que está, que é a CBA, ela não é escalável. O SUS não consegue custear. O custo é super alto. Isso, e aí a gente consegue cobrir esse custo. E desculpa, só mais uma pergunta. E eu não sei, é uma área um pouco, essa parte do fármaco, por exemplo, essa custo-efetividade, ela precisa ser feita com um paciente clínico ou você conseguiria fazer com um cultivo celular, uma microfluídica, alguma coisa do tipo? Então, normalmente é com o paciente que eles pedem, né? Então, justamente por isso que não consegue ter os dados. E levando em consideração a nossa população, então também os dados acabam que os testes que vêm de fora muitas vezes não funcionam. E isso faz com que os poucos dados que eles conseguem colocar nos relatórios não sejam aceitos. Entendi. Parabéns. Muito obrigada. Bom, só vou dar tempo de te dar os parabéns, porque terminou o tempo, mas a minha dúvida era muito semelhante à do Guilherme, a gente está muito alinhado aqui. Muito obrigado e estamos torcendo por vocês aí.
Eu agradeço, eu sou uma paciente com doença rara, eu tenho esclerose múltipla, então eu entendo a jornada do paciente e sei como é difícil ter acesso à medicação. Então, a gente conseguindo colocar isso no mercado, de fato, melhorar a vida do paciente e tendo isso também como um adendo dentro da plataforma do cuidado ao paciente e do caminho do paciente, com certeza melhora para o SUS, melhora para as empresas e melhora para os pacientes. Muito obrigada. Muito bom, que assim seja. Vamos lá, temos mais um? Yes. So, so I'm I just do a but for a second up like watch it and tell I never was a beast of the shack of big one set they have a different just there was a mouth shell I big got where it's done with Será que... well, it's just me but it's really nature. I should catch up. I'm very short too. And because I speak out shortly, come back and call it public. And when it's probably and they Helen Joe from one guy they sold the wood. You sort of sell shiny and cut. So many of to come up to I asked since he and the was like the first couple. Arts the face to the after that, I was able to have a situation. It's just confusing. Eu entretenho, Elisa. I have to go back to the book and read so I okay, it's pretty good, but it's in the middle of last time. Last time, I was good, yes. This is information. Words, you could just say, oh, I can't talk about that. Got it, the easiest, all you must just put your fellows and stick on there. That's the papers. And be sure they go back to his house. She was nice that she does. That's the I saw someone buy a bit downtown and so which part they rest. I didn't make it as a joke. Eu tenho uma ferramenta de rastreio de câncer de mama por termografia. Sério, que eu fiz do rastreamento de 15 mil mulheres da Áustria. Quando eu acho que você viu um negócio legal e foi só, também está assim. Goodness, it is so good. You're like, one of the things is such a sassafras and back as the most serious English thing. Damn, it's working the things that he just went was like class and then that one. What's a section? It was the what's the word? So you got to this one. Any odd thing? It's probably to medicine. Well, it's not because of them. About 22 times, so I made it so soon. So, what's why is that? I bet you I think part of what's there and needs a bit of emotion. Bora? Foi-se. Foi pra lá, Te largou. Você tem o dobro de tempo agora. Você tem o dobro de tempo para fazer pergunta. Alguém foi embora e já foi. Last year, ele só ficou. Acho que ele levou de grande. Eu vou tentar olha. Cara, você não está ele tá falando. Eu sei que ele sai do. Alô? I'm going to see. It's gonna go. It's gonna be. So you put it in. You should go. I'm shouting, right? Someone wanted to know on the stop to see. Get going. What would they do? I can't maybe can't read the same. The speed, but the rush is going. About the fish, about the Tá aqui. Você tá me ouvindo? I just need all this. And so about the second units until it's in. There's no silence to it. And how much I don't face it. Where I said that one. But you just keeping up there and you get such a deal. I get it. So, Se me vão perguntar se tá na tomada. isso é outra É uma pergunta muito boa. Então, eles têm sempre ensinado. Simples. Boa, vamos lá? Se ficar sério. Bom, vamos falar da Ego. A Ego é uma empresa focada em saúde mental. Primeira pergunta é, não sei se alguém aqui já teve alguma questão pessoal, familiar, relacionada à saúde mental. Provavelmente sim, a grande maioria. O número é um absurdo, né? Incidência, 1 bilhão de pessoas sofrem de transtornos. O volume gasto em dinheiro é excepcional, 1 trilhão.
A gente tem ouvido falar agora, o Brasil, eu vi uma reportagem ontem, 400 mil afastamentos por trabalho no ano de 2024 e um sistema totalmente despreparado para tratar transtorno mental, né, no pé, se eu digo. No final, 1 em cada 100 mortes, que é um número assustador, são por suicídio. O que a gente desenvolveu foi uma plataforma para aproximar o paciente do profissional, usando uma metodologia, algo que o paciente já usa, pensando em suicídio, quando ele começa a ter uma questão de ideação, uma depressão mais agravada, ele começa a se fechar. Eu costumo falar, é uma caixa cinza, né, que ela fica cada vez mais cinza e mais apertada. E com isso ele não tem a força ou o esforço para acessar um profissional de saúde, mesmo que seja dele, para marcar para a semana que vem uma consulta. Então a gente desenvolveu um jeito que a gente pudesse captar informações do paciente, levar para o profissional através de uma plataforma em tempo real, mesmo que assíncrono, e que isso pudesse aproximar o profissional do paciente, de maneira que ele pudesse dar mais atenção ao paciente. A jornada do cuidado é muito simples, a gente começou muito na ligação 1 a 1, paciente profissional, então era uma jornada de engajamento feito 1 a 1, hoje já estamos no corporate, e daí é upload de tabelas, mas aqui mostra legal que é uma jornada muito simples, a partir de um escaneamento facial a gente captura alguns pontos, né, 131 pontos, a foto é jogada fora, então LGPD Compliance, e isso vai para uma plataforma que propicia o acompanhamento. Pela cara de vocês, talvez, o que é que você está capturando, né? O que você está escaneando? Popularizando, vocês devem ter conhecido, devem ter visto Divertidamente. Talvez a série Lie to Me. Elas falam da universalidade das emoções. Seguinte, todo mundo, qualquer pessoa, raça, credo, etnia, apresenta 7 emoções básicas. E essas emoções são apresentadas através de unidades de ação, como diz a teoria, ou microexpressões faciais. Okay? Então você consegue identificar através de um escaneamento facial por certos pontos, saber qual é a emoção e qual é a prevalência dela. Alô? E isso tudo, como eu falei, é jogado para uma plataforma, um dashboard, onde o profissional consegue acompanhar todos os seus pacientes em tempo real, mas assíncrono também. Então começa com as emoções, separadas as emoções foto a foto, e com isso o conceito de distimula é a prevalência de um mau humor que é composto pela somatória das emoções negativas, que propicia esse humor negativo, que é o que você consegue, obrigado. Que é o que você consegue ver aqui, que são exatamente essas emoções, para você entender o estado de humor negativo dessa pessoa foto a foto. E a gente usou um cálculo matemático para poder trazer isso numa linha de tendência. Então eu consigo identificar tanto o ROI de um paciente, quanto uma eventual crise. E a crise pode se dar tanto nos momentos diários, quanto ao longo dos dias. E a gente tem esse acompanhamento longitudinal. Duas instâncias, basicamente é uma instância de captura. Então hoje a gente tem URL, aplicativo, está integrado em catraca de empresas, e a visão gerencial que é propiciada através de uma plataforma. A plataforma tem 2 níveis, o nível do profissional assistencial, que ele vê os dados individuais, e o nível do gestor, que ele só vê relatórios. Então você tem como gerenciar uma população de uma empresa, sabendo homens versus mulheres, homens de São Paulo contra homens do Rio, e homens do financeiro de 43 anos de São Paulo contra do Rio. E clusterizar para trazer grupos de ação, além de acompanhar acompanhados e afastados. Opa. Aqui alguns prêmios que a gente ganhou. O que eu acho mais legal é o mais científico, o CISM, que é um centro de pesquisa e inovação em saúde, de uma junção da USP com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Unifesp, Unifad e Nova HC. A gente ganhou um prêmio deles que foi exatamente aquela curva rosa, que o professor Rude falou qual é a área debaixo da curva, no objetivo de transformar a gente no padrão global de questionário de saúde mental. Acho que agora que só fiquei eu, então eu posso falar à vontade, né? Então, beleza.
Só fiquei eu aqui, então eu posso falar à vontade. Cara, muito legal, parabéns. Achei a ferramenta excelente. Eu tenho algumas questões, na verdade, interesses meus, assim. Hoje que vocês trabalham de modelo de negócio é para empresas. Essa é a ferramenta. Como assistência médica por vidas. Então tem poucas vidas é um valor baixo, tem muitas vidas são centavos. Mas quem paga por isso seria a empresa ou... Sempre B2B2C, sempre o B do meio. E essa captura que vocês têm, ela é tempo real, câmera de celular? Tempo real no celular, sem fricção, demora 1 segundo. Visível. Visível. E vocês já pensaram em cruzar isso com termografia, alguma coisa? Aqui a internet é ruim, mas já foi. Vocês já tentaram cruzar esses dados com imagem termográfica ou alguma coisa desse tipo? Não, a gente tem uma associação com uma outra empresa que faz um scan facial de 30 segundos, deve conhecer, é famosinha também. Faz um scan facial de 30 segundos que pega outros dados e a gente está montando um dashboard. A ideia é uma ferramenta de informação. Eu preciso de um operador e eu componho um dashboard. Legal. E vocês sugerem desfecho ou é acompanhamento do dashboard ou acompanhamento? Eu não falo diagnóstico. Legal. E nesse caso, esse acompanhamento que vocês fazem, que você conseguiria detectar esse surto, por exemplo, isso é assíncrono? Vocês não têm um chatbot ou algo que consiga... Isso é a jornada do meu cliente. Intervir naquele momento, aí ele se customizaria da maneira do alto. Eu tenho um cliente que trabalha com ideação. São 4 mil pacientes, 400 em ideação. Ali é um atendimento em tempo real, olhando alertas e tal. Eu tenho outro que é exame crítico de trabalho, go, no go. O cara fez, vai pegar a chave do ônibus das crianças, a arma, ou ser piloto de avião. No caso, entrar em alto forno. Eu tenho outro que é a jornada de autoconhecimento para 60+. Então, a própria Devolutiva, que a gente apresenta no app, devolve para ele já ligado a uma trilha de conhecimento da jornada. Então a jornada, saúde mental está em todo mundo, está em todo lugar. Eu tenho uma clínica de fisioterapia que faz check-in e check-out. Check-in, sessão, check-out e vê a melhora entre sessão. Legal. Então a jornada é muito extensa. Eu sou suspeito para falar porque eu desenvolvo tecnologia para termo, mas a termografia acho que tem muito a agregar nesse sentido. A gente tem diversas patologias que a gente vê. Uma das primeiras alterações você vai ver a frequência respiratória, que você conseguiria medir com uma câmera térmica tranquilamente. Como eu estou vermelho. Temperatura, sim. E a gente já tem algumas ferramentas, inclusive anti-bullying, baseado em termografia, em drones, nos negócios bem legais. Você conseguiria medir a escala, as interações sociais, o quanto isso pode escalar para uma agressão ou alguma coisa, medindo a temperatura, temos dados bem interessantes. Mas muito legal, parabéns, acho que tende a crescer e... Obrigado. Acho que é isso, gente. Acho que foram todos. Muito obrigado a todos pela participação. Desejo tudo de melhor para vocês e que a gente puder contribuir. A gente está no grupo lá, podemos continuar conversando, às vezes a gente consegue ajudar em alguma coisa, fazer alguma conexão que vocês precisarem. A gente já passou por essas fases também, então podem contar com a gente para tudo. Obrigado, parabéns. Obrigado.